Olá, bem-vindo ao podcast do Azul, a secção de Ambiente e Clima do Jornal Público, onde se discutem temas do oceano, em antecipação da Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, que decorre em Nice de 9 a 13 de junho. O meu nome é Clara Barata e tenho comigo Bárbara Horta Costa, investigadora do Centro de Ciências Marinhas da Universidade do Algarve. É especialista em conservação marinha e tem-se concentrado no estudo das áreas marinhas protegidas. Bem-vinda, Bárbara. Obrigada por vir falar connosco. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a nós. Vamos começar por tentar perceber o que é uma área marinha protegida. É um sítio onde não pode haver atividades humanas, como a pesca, ou são diferentes? Cada uma é diferente? Então, uma área marinha protegida, como o nome indica, é uma zona no oceano, portanto, tem uma delimitação espacial, onde o objetivo principal tem de ser a conservação da natureza, da biodiversidade, mas podem e devem haver outros objetivos, portanto, objetivos sociais e económicos também podem coexistir com este objetivo. É uma área, são zonas onde deve haver uma maior proteção do que na zona adjacente, portanto, tem que haver alguma proteção para se poder chamar área marinha protegida, visto que o objetivo é a conservação da natureza, mas podem ser a variedade é gigante de tipos de áreas marinhas protegidas, portanto, pode acontecer uma multiplicidade de atividades, não são áreas sem pesca, e são áreas de proteção total, ou áreas sem atividades extrativas, mas a grande maioria das áreas marinhas protegidas não é desse tipo. Portanto, existe uma variedade, uma gama enorme de tipos de áreas protegidas. E nos últimos anos, Portugal criou várias novas áreas marinhas protegidas, depois de muitos anos sem ter feito nada. Como é que são estas áreas e porquê é que são importantes? Tenho dedicado realmente a tentar perceber as áreas marinhas protegidas em Portugal. Há uns anos nós tínhamos 71 identificadas, mais duas zonas da extensão da plataforma estendida. Há pouco tempo já tínhamos 75. Agora com as últimas dos Açores já temos à volta de 80, 85, porque há algumas que já estão contidas nas novas. E portanto temos vindo e também temos uma nova no Algarve, nós tivemos envolvidos também. E portanto tem aumentado realmente o número de áreas marinhas protegidas. Temos tido um esforço para aumentar a percentagem de cobertura. Agora, existe também recentemente um esforço para aumentar o nível de proteção, porque como eu dizia, existem vários tipos de áreas marinhas protegidas, mas se calhar nem todas deviam ser contabilizadas como áreas marinhas protegidas, porque muitas permitem tudo ou quase tudo. E portanto tem havido realmente um esforço para ter isso em consideração, porque também existe um incentivo pela Estratégia Europeia da Biodiversidade para termos 10% de proteção estrita, portanto tem havido essa preocupação de ter uma dimensão de qualidade em termos de nível de proteção nas áreas protegidas, mas ainda temos que garantir que isso acontece mesmo. Portanto, além de termos de ter um nível de proteção elevado para que exista realmente a proteção da natureza, depois temos que o conseguir implementar de facto, não é, no terreno. Isso não está a acontecer muito. Eu queria valorizar o esforço que tem sido feito nos últimos anos, porque realmente, por exemplo, nesta área protegida do Algarve, que é o Parque Natural Marinho do Recife do Algarve, Pedra do Valado, foi feito um processo participativo, as pessoas estiveram envolvidas, houve representação das diferentes partes interessadas e a ideia é haver uma gestão colaborativa agora. Portanto, a ideia, houve compensações que foram atribuídas aos pescadores para se adaptarem às alterações, existem áreas de proteção alta e áreas sem pesca dentro desta área marinha protegida, portanto, está a haver um esforço, mas ainda é cedo para dizer que se vai funcionar ou não. Nos Açores também está o processo a decorrer, portanto, nós ainda não sabemos se isto vai resultar. Eles realmente propuseram várias novas em que existe proteção total ou alta. Está também a decorrer um processo para haver compensações aos pescadores, planos de gestão e houve também um processo participativo. Portanto, existe realmente um esforço para as coisas mudarem. Mas ainda não existe isso a acontecer no terreno. Nós ainda não temos áreas marinhas protegidas, a não ser na Madeira, que realmente, no arquipélago da Madeira, a gestão é diferente, é muito mais... acontece muito mais no terreno, portanto, in situ.
Também sim, tem a grande área das selvagens, onde existe vigilantes sempre lá, portanto é diferente, e são áreas um bocadinho mais remotas, portanto com menos intensidade de utilização, mas realmente na Madeira vemos que as áreas têm uma boa gestão. Falta aplicar isso no resto do país. Nós em Portugal continental ainda não temos, as áreas são geridas, várias áreas, por uma entidade, não é? Que é o ICNF. Eu estou a falar das sim. áreas mais costeiras, mas não existe uma equipa só especialista em cada área marinha protegida, portanto, a gerir no terreno, com um barco, com uma ligação às comunidades locais, com a cogestão, ou a gestão colaborativa, gosto mais de usar porque existe cogestão, mas não é decisória, e portanto falta ainda realmente dar vários passos para que... A cogestão, isso será, é o quê? É a gestão com a comunidade, com outras... Exatamente. A É ideia isso? da cogestão é partilhar as decisões. Claro que Uhum. existe uma entidade que representa a autoridade de gestão das áreas marinhas protegidas a nível costeiro, que é o ICNF, que tem a última palavra. Mas a verdade é que a ideia é decidir as medidas de gestão e o regulamento com as partes interessadas. Portanto, é completamente Sim, diferente. As pessoas ficam muito mais legitimadas, não é? Conseguem perceber melhor porque é que se faz isto ou aquilo, porque é que se decidiu isto ou aquilo, e aceitam muito melhor as medidas. Dá muito mais trabalho, mas no pois. fundo, no futuro, dá menos trabalho, porque nós não podemos estar no mar 24/7, não é? Não dá para estar sempre a fiscalizar tudo a gerir tudo, e portanto ter a comunidade envolvida, que percebe porque é que determinadas medidas são regulamentadas e que está no terreno também, é muito importante. Portanto, isto tem mesmo que ser, vai ter mesmo que acontecer para Pode ser. conseguirmos. Claro que nas áreas marinhas protegidas da ZE, portanto mais offshore, as entidades que participam se calhar são diferentes, é um bocadinho diferente, mas é também muito importante que estejam envolvidas. A monitorização também e a fiscalização também vão ter que ser diferentes, muito mais remotas, mas tem que acontecer, temos que começar, temos muitas coisas a Então o que tem fazer ainda. acontecido é que temos áreas marinhas protegidas, mas estão um pouco, são pouco áreas marinhas protegidas de papel, é isso? Exato, Depois não são efetivamente protegidas. exatamente. Se não tivermos ninguém a implementar as medidas, não é? Sim, A comunicar, a dizer às pessoas, aqui não se pode fazer isto, a fiscalizar, porque vai sempre haver alguém a tentar fazer diferente. Portanto, é muito importante ter equipas no terreno. e para isso o que é preciso? É preciso um ICNF diferente? É preciso Não, ir a outras entidades? eu acho que é preciso vontade política, uma Pois, coordenação supranacional, portanto, haver várias entidades envolvidas, porque as áreas marinhas protegidas têm diferentes entidades responsáveis consoante estão no mar territorial ou na ZEE. uhum, Portanto, ou seja, uma vem do Ministério do Ambiente, outra do Ministério do Mar, ou está dividida entre vários ministérios, não é? pois, E então devia haver uma articulação, porque depois também há as regiões, portanto havia uma estratégia nacional que esteja a integrar estas entidades todas e que depois atribuam ou mandatem equipas para gerir cada área marinha protegida. Em rede, no fundo, termos uma rede de áreas protegidas que falam umas com as outras, mas que têm uma equipa local no sítio. sim. Para isso é financiamento, vontade política, provavelmente mudar algumas leis, mas faz. E a área marinha do Gorringe, que está a ser prometida a criação da área marinha do Gorringe, o que é que nos traz de novo? Ou o que é que pode ser, o que é a área marinha do Gorringe e que desafios específicos é que tem? Tanto quanto sei, a área marinha protegida do Gorringe ainda é só um reconhecimento, portanto um label, não é? Sim, Tem um polígono que é um polígono Natura 2000, onde faz parte da rede Natura 2000, que é a rede de áreas marinhas protegidas e protegidas também terrestres europeia, mas ainda não tem medidas de gestão, não tem regulamentos. Portanto, é uma área que ainda, essa mesmo, só no papel. É porque nem sequer tem nada, não há nada para fiscalizar nem para implementar, porque ainda não tem medidas. A ideia é mesmo, e houve agora a expedição ano passado, é ter uhum, a informação suficiente para poder delinear um plano de gestão e de regulamentação, e é isso que acho que a ministra atual está também muito interessada em fazer.
e depois vai ser implementar. Um estudo que nós temos recente, que saiu em abril, vê mesmo diferenças significativas entre áreas que são só fracamente implementadas e áreas que chamamos actively managed, portanto, geridas ativamente. Sim. E, no geral, as implementadas apenas, que não têm comunicação, monitorização, fiscalização suficientes, não têm, no geral, elas não têm efeitos significativos positivos, ou seja, em termos de conservação. Portanto, temos que passar mesmo para outro nível, que é gerir ativamente. Claro que depois o nível de proteção, o que é que se pode lá fazer, também é muito importante. Pois, claro. E qual é, julgo que fez estudos comparando várias marinhas protegidas em vários países. E quais são as dificuldades próprias de gestão destas áreas ou desafios para que não exista apenas no papel em diferentes locais do mundo? Eu acho que agora está na moda dizer que é preciso reconciliar a gestão pesqueira com a conservação, porque realmente tem havido um conflito grande. Pronto, a maior parte das áreas são costeiras, ou eram até há pouco tempo, e o grande objetivo era gerir as ameaças costeiras ou os impactos, pronto, e uma das grandes atividades que se fez nos últimos séculos era a pesca. Portanto, a pesca tem sido um alvo, digamos assim, das áreas marinhas protegidas, muitas vezes até uma forma de gerir, porque realmente nós temos aqueles polígonos no mapa em que podemos gerir de forma diferente, fazer coisas diferentes do que fora. E portanto, existe esta necessidade, mas são normalmente ministérios diferentes, não é só em Portugal que os ministérios funcionam um bocadinho separados. Noutras zonas do globo, e por exemplo, até a nível da União Europeia, há ministérios separados e não é muito fácil haver esta conjugação de interesses, porque há sempre uns interesses diferentes, pronto, são interesses diferentes e é preciso compatibilizá-los e ter a vontade política supraministerial para fazer isto, não é? É claro que nós todos temos que contribuir, mas a verdade é que falta mesmo esta vontade, e depois, claro, falta financiamento, fiscalização, falta equipas, falta ter esta prioridade, falta regulamentar, faltam várias coisas, mas acho que nesta fase nós temos tantas já medidas e tantos acordos e que realmente falta mesmo muita vontade política. Nós, por exemplo, a nível europeu, temos um problema muito grande na zona económica exclusiva, na ZE, porque a política comum de pescas tem um artigo que supostamente é o que faz com que se conjugue a regulamentação da pesca dentro das áreas marinhas protegidas. Portanto, se nós estivermos dentro da PCP, na ZE, nós estamos a co-gerir os nossos recursos da coluna d'água com outros países. E, portanto, se nós quisermos fazer uma área de proteção total, como agora os Açores querem fazer, tem que haver uma negociação com outros países que utilizem esta área, outros países da União Europeia. Eles têm que aprovar, eles têm que concordar não pescar lá. E isto não é uma coisa, não é uma coisa que esteja ágil de resolver. Existem processos que demoraram anos, existe o Tribunal de Contas Europeu a dizer que este processo não está a resultar, só tem resultado no Mar do Norte e no Báltico, porque eles realmente têm zonas muito mais estreitas de ZE e têm mesmo que conversar entre eles. Mas nós precisamos mesmo de agilizar isto. Portanto, a nossa proteção na ZE depende da política comum de pescas e depende desta negociação entre países, eles acordarem a dizer, não, está bem, a gente não vai pescar aí. Isso é complexo, mas tem que ser ágil, portanto não é possível cumprir os 10% de proteção estrita se não usarmos a ZE, não vamos pôr tudo junto à costa, porque é incomportável, não é? Então, quando se criam estas áreas protegidas, marinhas protegidas, ainda falta todo esse processo de negociação com os países. É muito bom conseguirmos implementar a nível nacional, mas depois falta esse processo de negociação completamente. E esse é um processo de negociação que tem que ser feito a nível do governo. Portanto, não sei se a nível regional é possível. Tem que haver chama-se Joint Recommendation, que tem que ir para a Comissão Europeia. Se ambos os países concordarem em não pescar ali, realmente há depois uma lei a nível europeu, mas isto é tudo um processo muito demoroso que não é fácil. Mesmo para a nova lei do restauro, isto vai ter que ser, é imprescindível acontecer de forma mais ágil. Estou muito interessada em ver como é que este artigo 11 se vai desenvolver nestas novas estratégias, porque é essencial para que realmente exija strict protection, né? Proteção estrita. E, nomeadamente, há uma grande campanha para que seja proibida, pelo menos diminuída, a pesca de arrasto nas áreas marinhas protegidas na Europa.
Exato. Tem a ver com isto? Isto também nos afeta cá? A política comum de pescas também não teve reforma nestes últimos anos, porque acha que tem as medidas já certas para resolver o problema da pesca. Mas propôs este Oceans Pact, que agora se está a falar muito, Sim. em que realmente fala disto de reconciliar a pesca com a conservação. E uma das medidas é banir a pesca de arrasto dentro de áreas marinhas protegidas. Pronto. E a pesca de arrasto é das mais nocivas, porque arrasta ao fundo, pelo menos a pesca de arrasto de fundo, arrasta ao fundo, e não nos parece, a nível da ciência, compatível com a conservação da biodiversidade e da natureza. E por isso acho que esta medida tem mesmo que ser levada avante. Vamos ver como é que os países vão cumprir isto. Depois falta a parte dos cumprimentos, o que é obrigatório e o que é que não é. Houve esta tal decisão do Tribunal Europeu, não é? Exato. De condenar, de dizer que realmente a Comissão Europeia tinha razão e que é preciso tirar o rastro de áreas marinhas protegidas, o que faz todo o sentido. Existe tanto mar para fazer tantas atividades, que não deve ser na área marinha protegida onde se fazem as atividades mais destrutivas, porque não é esse o objetivo. E porquê é que as áreas marinhas protegidas são apetecíveis para a pesca, como a pesca de arrasto? Muitas vezes são berçários, não é? Até onde... Pronto, as áreas marinhas protegidas estão muitas vezes situadas em locais com valor, ou devem estar situadas em locais com valores naturais elevados, não é? Portanto, Sim. muitas vezes esses valores naturais depois têm uma cadeia trófica associada, não é? Tem vários valores, não é só a nível dos habitats, depois também tem muitas espécies e muitas vezes apetecíveis para a pesca, claro, para o arrasto. O Tratado do Alto Mar, quando se conseguirem as 60 ratificações, prevê a criação de áreas marinhas protegidas no alto mar. Como é que se pode fazer isto? Pronto, este tratado, eu há bocado explicava que a nível da União Europeia precisamos de trabalhar entre dois ministérios, não é? O da pesca e do ambiente. A nível do alto mar, também temos que este tratado incentiva e traz a mesa de negociações para criar áreas marinhas protegidas, mas também tem que haver negociações entre as entidades que usam este espaço, não é? Sim. E já existem, chama-se RFMOs, portanto, Regional Fisheries Management Organizations, que são as entidades que estão a gerir pedaços de alto mar, já a nível da pesca, e até já proíbem a pesca de fundo em alguns sítios que têm realmente habitats sensíveis, que chamamos os VMEs, Vulnerable Marine Ecosystem, e é nesse âmbito, nessas entidades, que deve ser feita a regulamentação da pesca dentro das áreas marinhas protegidas. Portanto, o High Seas Treaty não tem o poder para fazer isso de forma autónoma. Vai precisar de negociar com estas entidades regionais de gestão de pesca do alto mar. E isto não Portanto, vai ser complicado? novamente é uma Vai ser muito negociação, não é? complicado, não é? Tem que se houver muita pressão dos países, os países perceberem que isto é mesmo necessário, se houver mais conhecimento do fundo do mar, não é? De zonas importantes de proteção, talvez isso se consiga. Já existem algumas zonas de áreas marinhas protegidas no alto mar. Não são muito regulamentadas, pouco fiscalizadas, mas a verdade é que já existem e podem aparecer mais. Eu estou a tentar dar o tom positivo porque acho que é isso que nós precisamos. Nós precisamos agora dessa vontade, né? Que estes acordos todos funcionem. A meta da Convenção da Biodiversidade, do quadro Kunming de Montreal, de proteger 30% do oceano, das águas, até 2030. Mas que percentagem é que é hoje em dia protegida dos oceanos internacionalmente e em Portugal também, e a percentagem que é altamente protegida? A nível global, eu estou envolvida também numa iniciativa chamada MPA Guide, que acho que vocês já falaram também no público, e que é uma forma de classificar as áreas marinhas protegidas de acordo com a regulamentação que tem, que nós chamamos o nível de proteção, né, o que é permitido acontecer ou não, e o estádio de implementação. Portanto, a tal coisa, se é só implementada, a gerida ativamente, se é só proposta. E houve um artigo que tentou analisar as 100 maiores áreas marinhas protegidas do mundo, porque não estão todas analisadas segundo
este mecanismo. Portanto, para tentar perceber, para tentar distingui-las, fizemos isto nas 100 maiores, que correspondem a mais ou menos a 90% das áreas globais. E o que se viu foi que um quarto não estava implementada, portanto eram áreas propostas ou futuras, portanto 25%, e um terço, portanto 33% tinham atividades que são consideradas incompatíveis para a conservação da natureza, como, por exemplo, o rastro de fundo de barcos de grande dimensão. Sim. Portanto, é uma percentagem ainda bastante alta que nem sequer devia ser contabilizada para estes 30%, não é? Portanto, são 33% das 100 maiores, dos 90%, não deviam ser contabilizadas como áreas marinhas protegidas porque têm atividades que são incompatíveis com proteção. Pois. E a nível europeu, nós também fizemos uma avaliação e deu-nos também valores muito parecidos. Portanto, nós temos 86% das áreas protegidas a nível europeu têm atividades muito prejudiciais para a conservação, sendo que 22% têm atividades incompatíveis, não podem ser chamadas áreas marinhas protegidas. Pronto. Portanto, temos a tentar distinguir e temos estado sempre a sair com artigos e com cartas e com pedidos de haver uma tentativa de avaliação destes 30%. O que é que isto quer dizer, não é? São só polígonos no mapa ou tem alguma dimensão da qualidade? Está a ser medida alguma dimensão da qualidade? E realmente este mecanismo do MPH ajuda-nos um bocadinho a perceber a qualidade das áreas protegidas, porque tem esta tal coisa de nível de proteção e do estádio de implementação, e dá-nos logo uma dica de como é que estão a ser, como é que são as áreas que estão aí. E em Portugal tem números? Pronto, em nível português, como já temos agora este aumento de áreas e de um aumento muito grande de áreas por causa da rede de áreas marinhas protegidas dos Açores, portanto ficou à volta dos 19%, passou de 4,5% para 19%, segundo o Governo, de proteção dos nossos mares, portanto é uma subida gigante. Mas eu acho muito mais importante o nível de proteção, portanto a parte da proteção estrita, os 10% que nós temos que cumprir na Estratégia Europeia da Biodiversidade, porque com estas dos Açores e considerando que metade delas são de proteção total, portanto sem atividades extrativas, nós já temos à volta de 9% de proteção estrita. Se a proteção estrita for considerada proteção total, porque também podem existir interpretações diferentes de diferentes países. Por exemplo, a França, tem colegas que têm uma luta constante com o governo porque eles querem considerar proteção estrita uma coisa completamente diferente do que está definido. Pronto. Nós, se o que for definido, que em princípio é no-take, que é sem atividades extrativas, nós já temos com as dos Açores, se mantiverem assim, não é? Porque também há o risco de voltar para trás agora. Exato. Teríamos já à volta de 9%. Isso é muito bom. É muito bom. E depois é implementar isto, claro, mas é muito bom. Acho que vamos conseguir, com a contribuição dos Açores, chegar aos 10% de proteção estrita em 2030. Agora é não voltar para trás, não é? E também implementar, claro, isto. E pôr em prática tudo isto, não é? Exato. Que isso levará Mas pronto, bastante há tempo. outras áreas, como o Garrincha, é um sítio espetacular que merecia ter realmente uma proteção elevada. Como é que nos fala do Garrincha? Como é que descreve o Garrincha? Eu acho que é um sítio agregador de biodiversidade. Eu não estive na última expedição, tiveram os meus colegas do CCMAR, levaram o ROV, há imagens fantásticas. É espetacular. E pronto, tem muita biodiversidade, aquelas espécies que formam habitat, portanto, agregam grandes pelágicos também, um habitat muito rico, portanto, claro que também ainda ainda há bastantes ameaças, mas é uma área, e outros montes submarinos, provavelmente, muito importante proteger. Temos muito trabalho por frente ainda, mas há algumas boas notícias. É isso, temos já um avanço. Um bom avanço. Muito obrigada por ter vindo falar connosco, Bárbara. Muito obrigada pelo convite, foi um gosto. Foi um gosto, sim, tê-la cá. Este foi um dos podcasts do Azul de uma série sobre os oceanos. O público vai acompanhar a Conferência do Oceano em Nice com o repórter Nicolau Ferreira. Até breve.
O público fica no ouvido.